sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos continuar o estudo da obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como nós sempre lembramos, este livro ele traz comentários, orientações, ampliando a nossa visão acerca do estudo do Livro dos Médiuns, né? Até contextualizando, porque muitas vezes nós lemos, mas não refletimos tanto. E hoje a reflexão fez sobre a questão 244, que é desse capítulo poderosíssimo, né? Importantíssimo para o nosso entendimento, que é o capítulo 23, que fala sobre a obsessão. E na questão 244, Kardec traz o resumo para a gente assim. É um trecho belíssimo de estudo, sabe, assim, muito elucidativo, como toda codificação. Mas é que existem temas que têm um caráter prático tão atraente, não é? Que a gente não pode deixar de se emocionar à leitura. E começa Kardec dizendo assim: diante do perigo da obsessão, pergunta-se se não é uma coisa lastimável ser médium. Não é esta faculdade que a provoca? Numa palavra, não estará aí uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que nela meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns, nem os espíritas, que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, há, portanto, espíritos desde quando há homens, e, por conseguinte, eles exerceram, desde todos os tempos, sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é, para eles, apenas um meio de se manifestarem. Na falta desta faculdade, eles o fazem de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, portanto, um erro acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Esta influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles, a ela estão expostos como os outros, e até mais do que os outros, porque não têm contrapeso. Olha a lógica de Kardec. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ver seu inimigo, face a face, se podemos nos exprimir assim, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem esta faculdade, ele age na sombra, e graças à sua invisibilidade, ele pode fazer e faz, na realidade, muito mal. A quantos atos não é impedido o homem para sua desgraça e que teria evitado se tivesse tido um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se extravia obstinadamente. É seu mau gênio que o impele à sua própria perda. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, e quando estiver propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as suas sugestões
e aquele que sucumbir só poderá se queixar de si mesmo. Meus amigos, eu parei no final desse parágrafo. Olha a bênção do esclarecimento na nossa vida. Em tudo, vamos pensar nas questões práticas. Hoje, a minha voz está meio de cana rachada, né? Por causa do resfriado, uma virose, alguma coisa assim. Mas aí eu tive no primeiro momento uma dorzinha do lado da garganta. Aí aquela noite era como se fosse só uma lateral, e aí começou a coriza. Aí no dia seguinte, no sábado, eu fui com um amigo nosso médico para uma reunião do Leon Denis. E ele falou assim, eu estive assim, fiquei também prostrado, mas tive 3 dias nesse processo. Isso só dura 3 dias. Isso já foi bom, né? Porque eu sabia dessa duração curta e que era uma coisa que estava acontecendo com outras pessoas. Olha a importância do contato social. E aí ele falou assim, repouso, né? É tudo isso. Aí comecei eu, né? Vitamina C, um pouquinho de repouso, tendo possível. E tomei o que eles chamam de shot, né? O limão, gengibre, cúrcuma, essa questão assim. Meus amigos, assim estou dando conta. Ainda estou com a vozinha assim, tem hora que tem coriza, tem. Mas só de você saber, eu já estou no 2º dia, amanhã é o 3º, né? Então, já vai passar isso, então você começa a ter uma movimentação para a solução. Enquanto aquilo que você desconhece, começa. Será que é dengue? Será que é Covid? Será que é isso? A dúvida, ela leva a gente a criar fantasmas, a ficar num quarto escuro. Então, o que a doutrina espírita faz com a gente em relação aos espíritos? A gente aprende a lei da sintonia, a gente aprende acerca da afinidade, a gente está aprendendo esse processo todo, quem eu atraio, como eu atraio, o que eu posso fazer para evitar a atração. Então, isto é libertador, porque no tempo que nós não conhecíamos esses conceitos, nós ficávamos reféns de espíritos. E quem sabe até de médiuns, né? Nós achávamos que eram seres sobrenaturais. A doutrina vai explicando que os espíritos são as almas dos homens. Olha como isso melhora a nossa cabeça. Esclarece, ilumina a nossa emoção. E aí eu começo a sair daquela culpa dos outros, das outras pessoas, das outras casas. Não é botar culpa em mim, eu vou ter responsabilidade por aquilo que eu atraio. Nós estamos aqui, o programa é gravado, então há um evento que vai haver no Teresa d'Ávila. E aí o que a gente vai fazendo? Tem trabalho, né? E a gente já começa a pensar o quê? A vibrar no trabalho, a se preparar para o trabalho, a ter a alegria de trabalhar, de servir. Tudo isso é saúde. Tudo isso é atração de intuições. As intuições começam a vir. As pessoas começam a se agregar, porque você, quando vibra numa tarefa, você acaba atraindo pessoas. Olha o trabalho belíssimo da Rádio Rio de Janeiro, em que, principalmente o pessoal do debate na Rio, mas os outros programadores também, acompanham o programa, dê like. Se você não pode assistir agora, compartilha para o outro assistir no outro momento. E tudo isso vai aumentando a divulgação. Se Deus quiser, vamos chegar aos 50 mil seguidores. Olha que coisa boa, gente. A gente vibra no bem, vibra com alegria. Isso é importante para atrairmos espíritos trabalhadores e felizes. E Kardec continua comentando nesse item 244 do capítulo 23, fala sobre a obsessão. Ele diz assim: regra geral, quem quer que obtenha mais comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Esta influência se exerce sobre ele, quer ele escreva, quer não, isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita oferece o meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se forem maus. O que se faz com maior êxito ainda quando se chega a conhecer o motivo que os leva a agir.
Se ele for bastante cego para não compreender, outros podem abrir-lhe os olhos. E aí é a beleza da fraternidade e da solidariedade. Porque muitas vezes o médium, qualquer um de nós, não se dá conta que está num processo obsessivo, né? Que está numa perturbação. Aí o que acontece? A gente aprende, a gente vê, a gente olha e a gente conversa com o outro, nas linhas da fraternidade, da amizade, desse amor cristão. E aí Kardec encerra dizendo, em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de verificação e preservarmos daquele que corremos incessantemente a nossa revelia. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médios para muito levianamente julgarem-se os instrumentos exclusivos de espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Então esta é uma situação perigosa, não é? O médium achar que está sempre assessorado por espíritos superiores, se ele não é superior. E nem sempre vibramos numa faixa superior. Então, isso dá uma vigilância maior. Meu Deus, em que faixa eu estou vibrando? Qual é meu pensamento, meu sentimento, minha intenção? É um esforço de vigilância. E continua Kardec falando. Mesmo aqueles que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, que ele não conhece, e que se funde contra ele às escondidas, a calúnia e o que a mais negra maldade pode inventar. Se ele vê sua fortuna se perder, seus amigos afastarem-se, sua felicidade íntima perturbada, não podendo descobrir a mão que o golpeia, ele não pode defender-se e sucumbe. Mas um dia, esse inimigo secreto lhe escreve, e apesar da sua astúcia, ele se trai. Eis então descoberto seu inimigo. Ele pode desmascará-lo e reerguer-se. Aí está o papel dos maus espíritos, que o espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e de desmascarar. Olha que beleza, meus amigos. Esse é o trecho do Livro dos Médiuns que emana através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 9 de setembro de 1960, sob o título Obsessão e Evangelho. Ele vai começar a comentar. E nós vamos lê-la nesse programa, que é o programa 66 do Conversando sobre Mediunidade, pelas ondas queridas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro. 7 dias por semana, 24 horas no ar. Essa emissora, que é a nossa emissora espírita, a gente sempre fala assim com carinho, aqui do Rio de Janeiro, mas agora, pela internet, pelo aplicativo, está no nosso mundo, né? Então, amigos, que a gente possa aproveitar o ensinamento de Emmanuel quando ele diz assim: há quem diga que o espiritismo cria obsessores na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios evangelhos. Então ele vai dar aqui um exemplo, ele vai trazer no evangelho de Jesus uma resposta. Aqueles detratores que falam que o espiritismo é fábrica de louco, que a doutrina espírita é fábrica de obsessão, vamos ver o que ele vai nos falar? Nos versículos 33 a 35 do capítulo 4, no evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Temos aí a obsessão direta. E é muito interessante, né? Que o Espírito reconhece Jesus. E aí, ele reconhece o poder de Jesus. Sabe quando a gente fica... Eu não gostaria de falar acuado, não. Mas é constrangido pela superioridade do outro. Não é? Porque constrange mesmo. Então, o Espírito... O que eu tenho contigo? É uma situação de medo, né? Nos versículos 2 a 13... do capítulo 5º, no Evangelho de Marcos,
encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. Vocês lembram, gente? A criatura vivia ali nos sepulcros, né? Espumava, caía, e a família num sofrimento muito grande, porque ninguém conseguia dar uma resolução, né? E vamos pensar o que era um quadro daquele naquele momento. Se hoje já é algo chocante, vamos pensar naquele momento. E aí ele coloca aqui, temos aí a obsessão, seguida de possessão e vampirismo. E agora ele vai trazendo mais um pouquinho. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 9, no Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação. E, afastado o hóspede estranho, pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa, atingindo alma e corpo. E quando nós lemos esses fatos, meus amigos, temos hoje, nos nossos arraiais espíritas, nas nossas casas espíritas, quantas situações assim, não é? Da pessoa que para de ter um determinado mal, que muitas vezes é acompanhado pela ciência médica durante tanto tempo, e às vezes até anos. E daqui a pouco a pessoa adentra a casa espírita, a reunião pública, ao passo de tratamento, a água fluidificada, ao atendimento fraterno, o nomezinho, o endereço, são levados para reuniões mediúnicas e daqui a pouco a pessoa fala, pronto, está boa. É milagre? Não, gente. E aí o bonito é que na casa espírita se procura o bem para os dois, tanto para o obsessor quanto para o obsidiado. Isso é muito bonito, né? Para o nosso entendimento. E agora ele vem falando do Evangelho de João. O versículo 2 do capítulo 13, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Olha só, meus amigos, aqui vem um pedido, né, para a nossa atenção. Porque quantas ideias esquisitas às vezes penetram a nossa cabeça por uma simples consulta que a gente faz, por exemplo, na rede social. Aí a gente foi procurar alguma coisa, encontrou outra, e no que a gente encontra na rede social, aquela sugestão, aquela palavra, o nosso pensamento começa a mudar. A nossa vibração também. E daqui a pouco eu começo assim, será que está valendo a pena eu ser espírita? Eu não preciso ser espírita para conhecer essas coisas todas. Para quê? E aí eu começo a negar, e às vezes não é nem a questão do conceito, que eu falo assim, não, o conceito está em mim, eu sou espírita mesmo, mas a nossa frequência casa espírita, gente. Eu tenho ouvido pessoas falando assim, eu perdi muito tempo, sabe? E toda semana está lá no centro, tem até uma expressão, ser barata de centro, hein? Agora eu vou cuidar da minha vida. Olha que coisa séria, meus irmãos. O que é cuidar da nossa vida, né? O que a gente aprende que é o melhor? São pontos para a nossa meditação, para a nossa reflexão e para o nosso aprimoramento. Eu tenho que pensar, quem é que me influencia? E aí ele fala que essa influência é aviltante, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa de procurarmos, recebermos e não darmos curso, um prosseguimento, uma resolução àquele tipo de pensamento, deixarmos que o pensamento pernicioso crie raízes em nós.
E continua Emmanuel nessa lição maravilhosa, Obsessão e Evangelho, em que ele comenta a questão 244 de O Livro dos Médiuns, que é do capítulo 23, sobre obsessão, em que foi recebida pelo nosso Francisco Cândido Xavier em 9 de setembro de 1960. E ele vem dizendo para nós: nos versículos 5 a 7 do capítulo 8, nos Atos dos Apóstolos, informamos-nos de que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto, com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva gerando moléstias fantasmas. Então, amigos, a gente sabe que esses episódios podem acontecer mesmo. Eu tenho até um caso que o irmão Walter contava no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que a pessoa foi lá e aparecia uma mancha no pulmão. Então, é para o receituário mediúnico. E aí no receituário não sai remédio nenhum. A pessoa é convocada a assistir reunião. E o que é isso? Não tem remédio, não tem nada? Não era. Era um caso de uma pessoa que havia desencarnado de tuberculose, né? E havia, como a gente fala assim, encostado, né? Encostado na pessoa, no paciente, né? E aí estava ali. No momento que aquele espírito se afastou, e se afastou não da forma de exorcismo, mas no momento que o espírito recebeu a assistente espiritual daquela casa dedicada à cura, ao tratamento, o médium, que na verdade todo obsidiado é médium, embora nem todo médium esteja obsidiado, se viu tranquilo. Pronto, ficou curado. E a pessoa voltou a trabalhar e tudo muito bem. E aí eu lembro que ele até falava assim, mas a pessoa poderia se tornar doente? E eu falei assim, sim. E ele até usava aquela expressão, água mole em pedra dura, tanto parte até que fura. Por quê? Se não houver o socorro a tempo, vai havendo um entrelaçamento perispiritual tão grande entre o espírito e aquela pessoa, que a pessoa acaba adoecendo. E Emmanuel acaba essa lição dizendo para a gente assim: e, de ponta a ponta, vemos que o Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Estentamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revive os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Então vamos dizer assim, mas será que é só a doutrina espírita, é só através da doutrina kardeciana que a gente vai ter esse trabalho da desobsessão perfeita? Não. Ainda há pouco mesmo conversávamos com irmãos que fazem parte de setores espiritualistas da Umbanda e queriam saber como é que se processa a desobsessão. E aí a gente não pode, quer dizer, achamos, né, que não podemos dar opinião. Por quê? Temos uma orientação, mas a nossa orientação é espírita. Os espíritos daquele setor vão dar as orientações para a desobsessão dentro do que eles falam, dentro do que eles entendem, não é? Mas, então na Igreja Católica Protestante, no lugar em que há o bem, poderá ser feito o trabalho. Mas na doutrina espírita, a gente tem a clareza do diálogo, a simplicidade, né? E tudo isso ajuda muito para um trabalho eficaz. Que o Senhor muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.